Fala, nação rubro-negra, eu sou Samuel Leal e está começando mais um Fla em Foco. E o vídeo que nós vamos reagir hoje vai falar sobre a condenação do Bruno Henrique. STJD define punição para o Bruno Henrique. Já chega, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e dá aquela moral, deixa o seu like agora aí, dá essa moral. Deixa o seu like. Quando você deixa o seu like, esse vídeo ele tem um maior alcance. Nosso canal está começando agora e eu preciso da sua ajuda, beleza? E vamos assistir esse vídeo. No final eu vou deixar a minha opinião sobre essa questão polêmica, tá? E eu já adianto que vai ser polêmica. Espero que você não fique chateado. Mas se você ficar, já pode comentar aí e dizer se você concorda ou discorda com o que eu tô falando, beleza? Vamos para o vídeo. Mudar um pouquinho de assunto para o esporte, vamos falar de Flamengo, de Bruno Henrique. Havia um temor por parte da torcida dele pegar uma suspensão muito severa, foi julgado hoje pelo STJD, pela suspeita de manipulação de jogos, 12 jogos de suspensão apenas, e é importante a gente reforçar, apenas do Campeonato Brasileiro, portanto ele está liberado para jogar a Copa Libertadores. Esse é o lance do cartão. Está nas quartas de final, aí o lance do cartão em Brasília contra o Santos, mais uma módica multa de R$60 mil. Você esperava uma punição maior, menor ou mais ou menos isso, Zinho? Eu confesso que aí quando aconteceu o julgamento, que veio tudo aquilo que ele estava sendo acusado, fiquei mais temeroso. Ali está escrito, né, que até a esposa dele fez aposta, se não me engano, é o que eu li, não só o irmão, e justamente em cima desse cartão, e toda a repercussão que o caso estava dando. Também confesso que quando o Paquetá é absolvido, acredito que eu também atrelei, né? O Paquetá foi absolvido, demorou tanto tempo, pode isso ser benéfico ao Bruno Henrique. Acho que, assim, 12 jogos e principalmente a multa financeira, acho pouco, né? Agora cabe recurso, dizem que o Flamengo vai entrar com esse recurso, os advogados dele também, porque quando passa de 2 jogos de suspensão, passou de 2 jogos, cabe efeito suspensivo também. Então, além de recorrer, o Flamengo deve entrar com um efeito suspensivo para um novo julgamento. Mas te respondendo, eu estava mais temeroso de uma punição mais severa, sim, partindo até para uma coisa de, no mínimo, uma suspensão de 1 ano fora dos gramados, porque eu vi outros julgamentos, né? Sim. E que parecidos, né, com o dele, e que houve esse tipo de punição. Então, 12 jogos e essa multa até ficou barato aí, no caso, para que entre com recursos, com novo julgamento, e ele foi absolvido de outras acusações que tinham, então vai ficar focado nessa. Acho que com certeza vai baixar essa multa aí. Em cima... Você se lembra da operação penalidade máxima, né? Naquela operação, as penas foram muito mais pesadas, muito mais severas. Foram banidos do futebol o Diego Porfírio, o Gabriel Tota, o Matheus Gomes, o Romário, que logicamente não é o Baixola, e o Igor Catatal. Liberado após apenas o pagamento de multa, o Tony Anderson, que na época jogava no Ituano. Liberado após 360 dias de suspensão, Aleph Manga, na época estava no Coritiba, o Brian Garcia, do Independiente Del Valle do Equador, o Eduardo Bauerman, que hoje está no Everton do Chile, mas estava no Santos, né? Com 1 ano para a época, exatamente, 360 dias. Fernando Neto, hoje sem clube, Igor Carius, hoje no Sport, e o Kevin Lomonaco, do Independiente da Argentina, além... Desculpa, tem mais um nome, do Sávio, que hoje está no Remo. E suspensos por 600 dias, quase 2 anos, praticamente 2 anos, o André Queixo e o Dadá Belmonte. Esses jogadores
ainda estão cumprindo pena, pelo que eu entendi aqui. Tem outro, Nino Paraíba, ficou 2 anos também parado. Nino Paraíba também é um jogador aí que costuma... E pagou uma multa de 100 mil jogar reais. Série A ou Série Sim. B, Sim. na pior das hipóteses do Campeonato Brasileiro. Alguns desses casos, não sei se todos, os jogadores assumiram a culpa. O Bruno Henrique, para quem acompanhou hoje, não precisa ter acompanhado tudo não, para quem acompanhou parte do julgamento, viu que ele, até agora, não assume responsabilidade, não assume culpa de nada. Não, eu esperava a mesma punição que todos esses que você leu. Uhum. O caso é muito parecido, nós vimos aí, eu esperava a mesma punição. Nesse caso, especialmente do Bruno Henrique, ainda tem a justiça comum, né? Lá em Brasília, que tem o caso que foi entregue pela Polícia Federal, que se transformou de uma apuração em uma ação, e essa ação está sendo desenvolvida. Os advogados queriam mudar o artigo em que o jogador estava enquadrado, depois desistiram e continua lá, ainda não foi feito o julgamento, isso é na justiça comum. Nós estamos tratando da justiça desportiva. Eu também, confesso, fiquei esperando uma pena semelhante aos outros. Porque se você pegar o histórico de todos eles, existem alguns mais pesados que fraudaram algumas mais do que uma vez as casas de aposta e outros que fraudaram uma vez ou uma outra vez as casas de aposta e também foram punidos com pelo menos 1 ano de suspensão. E quando você dá a suspensão por tempo, essa é uma suspensão que não tem como você recorrer. Quando você dá uma suspensão por jogos, você consegue recorrer. Porque a partir de 2 jogos, você consegue tentar o efeito suspensivo. E acho que o Flamengo vai tentar o efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? A punição está lá, ela fica suspensa. Ao invés de ser uma Câmara que analisa, com 4, 5... Aí talvez quando ele se aposentar vão julgar, todos, Não, aí você vai não para transforma o pleno. básica. É Vai isso pro que vai pleno. acontecer. Aí o pleno Provavelmente julga. é isso Não, que isso vai não acontecer. demora muito não, Plihal. Não, vai ter aquela cestinha básica. Não demora muito não. Vai para o pleno e o pleno analisa. O tribunal pode manter a punição, pode reduzir, pode aumentar. Eu já vi aumentar, já vi manter, já vi reduzir. Isso vai muito do que os juízes entendem na Câmara Plena. Agora, nesse caso específico, eu esperava uma punição, no mínimo, equivalente às dos demais. Mas isso acabou não acontecendo no caso do Bruno Henrique. Tá certo. Rapaziada, eu não sei se você vai concordar comigo, mas sendo bem sincero, eu acredito que o Bruno Henrique deveria ter recebido uma pena maior. Eu achei que o tribunal ali ele foi um pouco... ele privilegiou por ser o Bruno Henrique, jogador do Flamengo. Porque como você pode ver ali, foi citado na mesa, diversos jogadores que fizeram a mesma coisa que ele, tiveram uma pena muito maior. Jogadores foram banidos, jogadores pegaram 2 anos de punição. Então é muito complicado, você analisando, você vai ver que o Bruno Henrique pega 12 jogos, enquanto os outros que foram citados pelo menos pegaram 1 ano afastado. E quando eles dão 12 jogos para o Bruno Henrique, tá entendendo? Já tem a intenção de que ele consiga recorrer para diminuir esses jogos aí, para poder pagar com cesta básica e outras coisas mais. Eu não sei se você assistiu, mas eu transmiti ao vivo o julgamento que durou mais de 7 horas. E eu assisti o julgamento do início ao fim, tá entendendo? Então ele foi isento de outras acusações, tá? E aí ele está sendo acusado somente por uma... Sendo acusado não, ele foi condenado somente por dar informações sobre o cartão amarelo. E você assistindo o julgamento, você percebe que há indícios claros e evidentes de que ele falou para o irmão dele, como você vê na mensagem do WhatsApp: eu vou tomar o cartão no jogo contra o Santos. E ele tomou o cartão no jogo contra o Santos. Aí um amigo estava até comentando na live, ele falou: mas ele tomou um cartão injustamente. O que importa são os fatos. O fato é que ele disse que tomaria o cartão no jogo contra o Santos. O irmão dele, a esposa dele, que nunca tinha jogado bet, criou uma conta e apostou. Amigos ao redor, amigos ao redor, familiares, apostaram e ganharam
E no dia seguinte, o pai do Bruno Henrique enviou uma mensagem para o filho, não o Bruno Henrique, mas o outro, e perguntou: e aí, recebeu? Deu tudo certo? Ou seja, que é indício mais claro do que esse, que o Bruno Henrique ele participou. Aí talvez por nós gostarmos do Bruno Henrique, para mim ele é o ídolo máximo. Para mim, ele e o Arrascaeta são os maiores ídolos dessa geração. Daqueles que eu vi jogar, Bruno Henrique e Arrascaeta. Não tem como dizer que não. Acima do Gabigol, certamente. Mas o certo é o certo, né, meu irmão? Ele cometeu o crime e ele tem que ser punido. A pena foi muito branda. Eu acho que ele deveria ser punido ali pelo menos com 1, 2 anos de afastamento, se não banido, até para ficar de exemplo, né? Mas para o Clube de Regatas Flamengo não foi tão ruim, não. Agora ele tem que se preocupar com o seguinte: o problema real dele não é na justiça desportiva, porque no máximo ele fica afastado, banido, não pode jogar mais. Mas na justiça criminal ele pode inclusive ser preso, tá? Ele pode ser condenado e preso. Então ele tem que ficar ligado com a justiça criminal, porque a coisa tá feia para ele. Os indícios são fortíssimos de que ele cometeu sim esse crime. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas diz aí o que você pensa. Você concorda com o que eu falei aqui? Você acha que ele deve ser punido? Você acha que ele errou? Ou você acha que não, que ele não deveria ser punido, que ele deveria ser inocentado? O que você pensa sobre isso? Comenta aí, deixa seu like. Se você chegou até aqui, me dá uma moral. Curte esse vídeo e principalmente deixa um comentário. Porque quando você comenta ou curte o vídeo, ele tem um alcance maior. E nós queremos justamente contribuir na internet com a nossa opinião. É lógico que cada um tem a sua opinião, mas nós queremos trazer aqui a nossa visão sobre tudo que se passa no Flamengo. Contratações, suspensões, campeonatos e tudo que for relacionado ao nosso Mengão, beleza? Um forte abraço, fique na paz.